Se você é de esquerda, meu amigo, esse vídeo tá recheado de notícia ruim para você. Agora, se você é de direita, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e tem várias notícias boas hoje aqui. Pessoal, a gente já começa com o Hugo Mota pedindo a suspensão imediata do IOF, o Imposto sobre Operações Fiscais, sobre risco sacado. Exatamente isso. O risco sacado, para quem não sabe, é um tipo de crédito no qual os bancos adiantam valores para varejistas que realizam vendas a prazo. Dessa forma, o próprio banco assume um risco, tá? Então, obviamente, envolveu o banco, envolveu aumento de imposto, a Câmara, obviamente, vai ir para cima. Além disso, pessoal, a CNN, ela repercute trechos da carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, tá? Então, veio exclusivamente a CNN que acabou vazando essa carta para que todos soubessem o que o Alexandre de Moraes recebeu, né, de resposta dos Estados Unidos. Então, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa aqui com o Hugo Mota, pedindo a suspensão imediata do IOF sobre risco sacado. Então, vamos entender aqui essa notícia. Tá? Então, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, pediu à equipe econômica do governo a suspensão imediata da incidência do IOF sobre operações do risco sacado. Com a solicitação, o Mota quer que o governo recue antes do final do prazo dado à equipe econômica para apresentar alternativas do tributo, que devem render cerca de 20 bilhões de reais aos cofres públicos ainda este ano. Esta instabilidade afugenta investimentos, afirmou Hugo Mota. Ele defende que o planejamento de médio e longo prazo com responsabilidade fiscal, contenção de despesas, coisa que o governo não está fazendo, já que o governo gasta cada vez mais, e estímulo à eficiência do serviço público. Pessoal, Hugo Mota, ele sabe qual é o caminho que deve ser trilhado. Ele prova isso justamente nesse parágrafo aqui, né? Nessa frase aqui que ele fala, ele deixa muito bem claro isso. Ele sabe para onde tem que ir. Não é aumentando imposto, não é gastando mais, não é inchando a máquina pública. Então, isso é justamente o contrário do que o país deve fazer para virar um porto seguro de investimentos e ter crescimento e tirar a sua população da miséria. Então, falando aqui, o que é o risco sacado? O risco sacado, pessoal, é um tipo de crédito no qual os bancos adiantam valores. Tá? Então, eles emprestam os valores para os varejistas que realizam vendas a prazo. Então, é como se eles antecipassem. O varejista vende em 10 vezes e o banco vai lá e paga à vista com uma taxa para os varejistas. Tá? Então, de acordo com o decreto governamental, o IOF agora será cobrado sobre essa antecipação. Então, aumenta mais ainda o custo do crédito. Se antes você pagava num crediário de 10 vezes, você pagava 2 parcelas a mais, agora você vai pagar 3 parcelas a mais, 4 parcelas a mais, de acordo com o IOF. Encarece para todo mundo. E aí, o que acontece com isso aí? As vendas diminuem, as vendas caem e a recessão chega, pessoal. Essa medida impacta principalmente as pequenas empresas que dependem dos recursos adiantados para manter o seu capital de giro. Imagina uma pequena empresa sem muito capital de giro, usa essa antecipação, né, para poder se sustentar, e imagina no momento que aumenta o IOF, aumenta o imposto sobre esse tipo de operação, complica demais, podendo levar até a falência essas pequenas empresas. A cobrança pelo risco sacado entra em vigor a partir de domingo. Né, hoje, o pedido de Mota é para evitar que as empresas tenham que arcar com impostos mais altos enquanto o impasse persistir. Tá aí, pessoal, vamos ver no que vai dar. Eu sei que o Hugo Mota não está nem um pouco feliz, imagino que tenha uma pressão muito forte, principalmente das instituições bancárias, que seriam uma das que mais sairiam perdendo com o risco sacado.
Nova notícia aqui. Pessoal, a CNN, ela repercutiu aqui trechos da carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que enviou para Alexandre de Moraes. Então, o jornalista aqui, ele afirma que os Estados Unidos costumam tratar desta forma ditaduras. Olha que vergonha para o Brasil. Vamos ouvir aqui o jornalista. Carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, cuja íntegra nós aqui da CNN Brasil tivemos acesso agora, pouco antes de começar o WW. Essa carta foi endereçada no dia 7 de maio deste ano, passou ali pelo... Olha isso, pessoal. Então, foi mês passado, em maio, tá? Então, faz menos de um mês, né, que foi enviada essa carta a Alexandre de Moraes. Pelo Ministério da Justiça do Brasil para ser finalmente remetida ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. É a nossa manchete, inclusive, agora do site da CNN, e a íntegra da carta está na manchete do site da CNN Brasil para quem quiser ler. Nós destacamos aqui o que nós consideramos os principais trechos dessa carta do governo Trump para o Alexandre de Moraes. Basicamente é isso. Nesse trecho aí, já traduzido pelo nosso time aqui da CNN Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz a Alexandre de Moraes: não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam a Rumble agir dentro do território brasileiro, o que é uma questão da lei brasileira. Ou seja, o que ele fala aqui, pessoal? Ele fala: ô Alexandre, tu quer brincar de lei dentro do Brasil, brinca com as leis dentro do Brasil, a gente não vai se meter. Afinal, nós somos os Estados Unidos. Quiser aplicar as leis dentro do Brasil, né, ao Rumble, não tem problema. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam ao Rumble a realizar ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. Aí agora eles falam assim: ó, Alexandre, no Brasil tu brinca com as leis aí da forma que tu quiser, mas nos Estados Unidos não. Aqui tu não vai dizer o que vale e o que não vale e que empresas americanas tenham que fazer ou não, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Então, quer dar teus palpites aí no Brasil, tudo bem, mas aqui nos Estados Unidos não. As empresas não vão obedecer o que você quiser, o que você quer fazer por aí. Separamos também outro trecho da carta do governo Donald Trump para o ministro Alexandre de Moraes, que, de novo, nós tivemos acesso agora há pouco. Diz esse trecho: as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos, a menos que haja procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. O que ele fala aqui, pessoal? Então, que as ordens que você está dando aí no Brasil para as nossas empresas americanas não são as mesmas que a gente vai dar aqui nos Estados Unidos, a não ser que eles estejam infringindo alguma lei americana. Então, se a ordem do Brasil equivaler à ordem nos Estados Unidos, referente às leis americanas, né, aí sim vai existir um reconhecimento que a ordem é válida e até uma execução desta ordem. Mas caso contrário, como é o caso, né, no caso de liberdade de expressão, que os Estados Unidos tem muito forte isso, tá? E se enquadra nesse critério, as ordens não serão executadas em solo americano. Lorival, é normal isso? Isso, um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandar uma, enfim, a carta inteira, deixou, né? O repórter tem vários, ali mal, né? É quase que uma aula ali, né? Querendo falar: Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Hein, pessoal? Só em ditaduras. Bom, mesmo. em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu a carta, que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Nada boa, né? Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim de dois países
que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas. Já. Olha isso, pessoal, que o Lorival Santana está falando, que é muito importante. Os Estados Unidos só trata nesses termos ditaduras, não países democráticos, tá? Então, para você ver com quem o Brasil está se alinhando atualmente. E tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. Tá aí, pessoal. Então, Lorival Santana falando que é muito grave, diplomaticamente falando, essa carta, tá? E as sanções virão. Se não, nessa semana, provavelmente até a outra. No máximo em 2 semanas deverão chegar essas sanções, é o que estão noticiando aí nas redes. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você acha desse papelão que o Brasil está fazendo lá fora. Será que é legal isso aí para a imagem do Brasil? Me conta aí, você que é de esquerda, você acha que é bacana ter esse tipo de represália do maior país do mundo, do país da primeira economia do mundo, né, dos Estados Unidos, dessa superpotência? Será que é legal mesmo passar por ditador para essa economia? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.